Boa noite para você. Secretaria de Saúde do Rio Grande do Norte anuncia a abertura de mais leitos críticos para a Covid-19 em Natal. Expectativa é de que 15 leitos sejam abertos no Hospital Giseuda Trigueiro. A região metropolitana continua registrando uma taxa de ocupação de leitos críticos acima de 80%. O Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte suspendeu por 8 anos os direitos políticos do ex-governador Robson Faria. Ele foi investigado pelo Ministério Público Eleitoral por abuso de poder econômico nas eleições de 2018. E você vai ver também. O Hemonorte lançou hoje o projeto Van Solidária. A ação tem como objetivo atrair grupos de pessoas para doar sangue. Essas e outras notícias você confere a partir de agora com o Band Cidade, que está no ar. A Polícia Federal, com apoio da Polícia Civil, prendeu em flagrante, na tarde desta terça-feira, 2 homens, um de 38 e o outro de 39 anos, acusados de tráfico de drogas. Com eles, foram apreendidos aproximadamente entre 500 comprimidos com características de êxtase. Essa ação teve início durante uma inspeção nas encomendas postais do Centro de Distribuição dos Correios em Natal. Cães farejadores detectaram um pacote suspeito enviado de São Paulo, que tinha como destinatário uma pessoa na cidade de Caicó, a 280 quilômetros de Natal. Os policiais se deslocaram até o município e aguardaram a encomenda ser retirada. 2 homens foram abordados após receberem a encomenda e, ao abrirem o pacote, a mercadoria se encontrava na carroceria de um carrinho de brinquedo. Eles foram indiciados por tráfico interestadual de drogas e um deles também por uso de documento falso. Os acusados se encontram agora custodiados na Delegacia da Polícia Civil de Caicó, à disposição da Justiça. É mais um caso, o tráfico de drogas acontecendo via Correios. Na verdade, o Rio Grande do Norte, esse caso só demonstra os tentáculos que nós temos aqui no estado do Potiguar quando o assunto é tráfico de drogas. Nós temos um tentáculo muito forte com relação ao tráfico internacional de drogas, tanto pelo porto quanto pelo aeroporto, e agora o tráfico interestadual via Correios. As investigações da Polícia Federal não ficarão apenas nesse caso. Na verdade, o que aconteceu em Caicó trará desdobramentos para outros casos e outras pessoas, naturalmente. Mudando de assunto, porque diante da alta na ocupação dos leitos críticos Covid, que na região metropolitana de Natal já ultrapassou os 80%, o governo do estado anunciou a abertura de novos leitos que ficarão disponíveis imediatamente para toda a população. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, a ação tem como objetivo manter a rede preparada para caso tenha uma necessidade igual ao período mais crítico da pandemia em solo potiguar. De acordo com as últimas informações divulgadas pela Secretaria de Saúde do Estado, a situação da pandemia no RN ainda é considerada estável, mesmo diante das altas nas ocupações dos leitos Covid. As taxas de transmissibilidade, bem como o do número de novos casos, mantêm-se estáveis. Até ontem, o Rio Grande do Norte se encontrava no grupo de 7 estados em queda no número de mortes. Nesse sentido, os leitos de UTI Covid, assim como os leitos clínicos, estão mantidos. Nós tivemos, nos últimos dias, um aumento da taxa de ocupação, especialmente na região metropolitana. Estamos realizando estudos, uma vez que não verificamos aumento de número de casos, mas o aumento da ocupação da região metropolitana. Todos os leitos Covid abertos ao longo da pandemia continuarão funcionando normalmente. Todas as equipes também serão mantidas. Tudo isso na estratégia de se manter uma retaguarda eficaz e preparada para situações mais graves. Estamos reforçando com as nossas equipes das unidades hospitalares para que a gente possa otimizar a qualidade da assistência a esses pacientes críticos, buscando melhor giro de leitos e ocupar também os leitos clínicos. Atualmente, a ocupação dos leitos está em 73,8% no Rio Grande do Norte e em 82,2% na região metropolitana de Natal. Por isso, o governo, junto à CESAP, já anunciou a abertura de mais leitos, o que gera um certo alívio para toda a população. A partir da expansão no Hospital Giseuda Trigueiro,
que vem sendo uma das grandes referências no estado, com indicadores de qualidade que revelam êxito na assistência hospitalar. Reforçamos que é importante manter todos os cuidados em relação à higiene das mãos e o uso da máscara e continuar mantendo o distanciamento social. Mesmo com a chegada da vacina, a pandemia não acabou. Hoje, mais 2 pacientes do primeiro grupo de amazonenses que foram internados com Covid-19 no Hospital Universitário Onofre Lopes receberam alta hospitalar. 2 pacientes que vieram no grupo dos 10 amazonenses transferidos de Manaus para o Hospital Universitário Onofre Lopes receberam alta hospitalar hoje pela manhã. Dos 10 pacientes, apenas 2 permanecem internados. Além deles, outros 6 que vieram em outra viagem também permanecem no hospital. Para Vanderlei, que teve alta hoje e que pretende voltar para Natal a passeio, o sentimento é de gratidão pelo carinho de toda a equipe do hospital que esteve com ela nos últimos dias. Cheguei aqui praticamente morta e eu renasci de novo. Eu cheguei aqui à espera de um milagre e Deus me concedeu esse milagre e conhecer essa equipe maravilhosa. Uma família foi construída aqui, pretendo voltar a passeio e rever essa equipe maravilhosa. Vanderlei e Josilene ficarão em um hotel até que o Ministério da Saúde defina os detalhes sobre o voo para retorno ao Amazonas. Só tenho a agradecer, a esse povo que nos acolheu, a essa viagem que Deus preparou. Só tenho que dizer muito obrigado. Venci. E ainda falando sobre a Covid-19, a Prefeitura de Natal começa a aplicar amanhã a 2ª dose da vacina Coronavac para profissionais de saúde que já tomaram a primeira dose. Os trabalhadores de saúde terão até o dia 17 de fevereiro, portanto, próxima semana, para se dirigirem exclusivamente a uma das estruturas de drive-thru montadas no ginásio Nélio Dias, na zona norte de Natal, no shopping Via Direta, no bairro de Candelária, e na Arena das Dunas, no bairro de Lagoa Nova. Isso de segunda a quinta-feira, das 8 da manhã às 4 horas da tarde e na sexta-feira, das 8 da manhã ao meio-dia. E o Hemonorte lançou hoje o projeto Van Solidária. Essa ação tem como objetivo atrair grupos de pessoas para doar sangue. Uma van para atrair e fidelizar novos doadores de sangue. Essa foi a ideia do Hemonorte ao criar o projeto Van Solidária. A ação oferece transporte gratuito a grupos de 10 a 12 pessoas. O serviço está disponível para empresas e instituições de Natal, Parnamirim, Macaíba e São Gonçalo do Amarante. Ampliar os nossos segmentos de parcerias com as instituições, possibilitando aos potenciais doadores que estejam nas instituições trabalhando naquele momento, que possam e que se interessam por fazer a doação, virem até nós e retornar para suas instituições. Para participar, os interessados devem agendar com antecedência através do telefone 3232-6724 ou pelo e-mail hemodate@rn.gov.br. Se os interessados estão dentro dos critérios da doação, estarem saudáveis, de 18 até 60 anos, se tiver Covid, esperar 30 dias após cessar todos os sintomas, lembrando das vacinas, a Coronavac 48 horas depois, a Oxford 7 dias após. Esse é mais um serviço do Hemonorte, um trabalho importantíssimo, um serviço para incentivar as pessoas a doarem sangue. A gente sabe que nesse período de carnaval o estoque do Hemonorte já fica muito crítico, só que tem um complicador. O estoque do Banco de Sangue do Rio Grande do Norte já vinha crítico desde o início da pandemia da Covid-19, com a exigência de distanciamento social, das pessoas procurarem se manter em casa, e isso teve reflexo também na redução ou na baixa do estoque de sangue. Daí porque toda iniciativa é louvável para incentivar as pessoas a doarem sangue. Inclusive você, vá doar sangue também. E vamos agora conferir a previsão do tempo para amanhã em parte da região Nordeste. As informações são da Somar Meteorologia.
A chuva se espalha ainda mais pelo nordeste do país nesta quarta-feira e tem condição de chuva forte em grande parte da região, principalmente ainda entre o sul do Maranhão, sul do Piauí e oeste da Bahia, e agora chove forte também na costa do Rio Grande do Norte. Em relação às temperaturas, ainda vão ficar bastante elevadas nesta quarta-feira. Tem previsão para pancadas em São Luís, o dia começa com 26 e a máxima de 32 graus. Na quinta-feira também tem condição de chuva, a mínima de 25 e máxima de 31 graus. Em Teresina, nesta quarta-feira, também tem condição para pancadas de chuva, uma chuva bastante volumosa. O dia começa com 23, no período da tarde, 33 graus. Na quinta-feira, a mesma condição, máxima de 33 graus, e vai permanecer chovendo pelo menos até o fim de semana. Em Natal, nesta quarta-feira, a mínima de 25 e máxima de 32 graus, com chuva bastante volumosa. Na quinta-feira, a mínima de 25 e máxima de 31 graus, e também vai seguir chovendo ao longo de todo o fim de semana. Em Recife, tem pancadas de chuva mais isoladas nesta quarta-feira. O dia começa com 25, a máxima de 33 graus. Na quinta-feira, a chuva aumenta um pouco, a máxima de 32 graus. E na sexta-feira, o dia vai ficar encoberto, com bastante variação de nebulosidade e com máxima de 32 graus na região. O Band Cidade vai agora para um rápido intervalo. Em 1 minuto a gente está de volta. De volta com o Band Cidade, falando agora sobre economia, porque a conta de luz deve aumentar em média 15% este ano em todo o país. Além da inflação, dessa vez tem um acréscimo por causa da pandemia da Covid-19. Está tudo anotado mês a mês. Contas de gás, telefone, TV a cabo, e a única que subiu foi a de energia. Também, assim como muita gente, Érica passou a trabalhar de casa desde o ano passado. Resultado, de R$100, a conta pulou para 165. Qualquer valor que acrescente nos nossos custos, a gente estava acostumado a pagar X todo mês, nas contas, aí vem X e mais alguma coisa, impacta muito e a gente sente, óbvio. Além do reajuste anual, por conta da inflação, este ano as tarifas vão subir mais, por causa de um empréstimo de cerca de 15 bilhões de reais que as distribuidoras receberam do governo devido à pandemia. Como o consumo caiu em 2020, as distribuidoras tiveram prejuízo porque não revenderam a energia que já tinham comprado antecipadamente das geradoras. Porque reduziu o mercado de energia elétrica e ele começou a reduzir de uma forma muito intensa, principalmente no segundo trimestre do ano passado. E, ao mesmo tempo, houve um aumento bastante grande da inadimplência. As distribuidoras começam a pagar agora o empréstimo ao governo federal. E essa conta vai ser repartida entre os consumidores ao longo de 5 anos. O aumento vai variar de acordo com a região e também com a distribuidora. Mas, segundo os cálculos de empresas que atuam no setor, deve ser, em média, de quase 15%. Nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, o impacto pode ficar em torno de 20%. No Sudeste e no Sul, o reajuste médio deve ser um pouco menor, de 12% a 13%. Política. Por 4-3, o Tribunal Regional Eleitoral suspendeu por 8 anos os direitos políticos do ex-governador Robson Faria, que foi investigado pelo Ministério Público Eleitoral por abuso de poder econômico nas eleições de 2018, quando ele tentou a reeleição e terminou perdendo para a atual governadora Fátima Bezerra, do PT. O presidente da Corte, desembargador Gilson Barbosa, proferiu o voto de desempate, o chamado voto de Minerva, pela condenação do ex-governador, acompanhando assim o voto do relator, o desembargador Ibanez Monteiro, que entendeu que houve sim abuso de poder econômico com a inauguração de restaurantes populares justo no ano das eleições. Complicou muito agora para o ex-governador Robson Faria. Presidente estadual do PSD, Robson Faria já vinha trabalhando nos bastidores, articulando apoio de prefeitos e circulando pelo interior do Rio Grande do Norte em busca do eleitor e em busca do apoio dos prefeitos e vereadores. O projeto político de Robson Faria é ser candidato a deputado federal, cargo hoje ocupado pelo filho dele, deputado federal licenciado Fábio Faria. Tem um detalhe nisso tudo, a eleição ainda é no próximo ano. Esse processo, essa condenação de Robson por 4-3, ela cabe recurso ao Tribunal Superior Eleitoral e, naturalmente, é o que os advogados dele vão fazer agora. Mas, claro, a condenação no Tribunal Regional Eleitoral, nesse momento em que a pré-campanha dele começava a ganhar oxigênio,
surge como um complicador, mas não um fator impeditivo total da candidatura, isso porque ele espera reverter em Brasília. Mas se o TSE não julgar o recurso ou mantiver a decisão das terras potiguares, aí é ponto final no projeto de ser candidato a deputado federal. Enfraquece não só Robson Faria, se assim ele for impedido de ser candidato, mas também o grupo político dele, inclusive o filho, o ministro das Comunicações, Fábio Faria, que alimenta o desejo de ser senador da República. E chegou a hora da gente ir a Brasília conferir as notícias do dia no Congresso Nacional. Quem chega trazendo todas as informações. Boa noite para você, Napoleão de Castro. Ana Ruth, meu abraço, muito boa noite a você, cumprimentos ao nosso telespectador. A gente volta aqui do Congresso Nacional. Congresso que não teve sessão hoje, Ana, por conta do falecimento ontem à noite em São Paulo, vítima da Covid-19, do senador José Maranhão, MDB do vizinho estado da Paraíba. Ele que estava internado desde o ano passado, ontem faleceu por volta das 20 horas e 30 minutos e há uma homenagem do Congresso hoje, não há trabalhos nem sessão no Senado da República e decretado luto de 3 dias. O edifício sede, inclusive, aqui do Congresso, amanheceu com as bandeiras a meio mastro nessa homenagem póstuma ao senador. E hoje em Brasília, Ana, nós tivemos uma série de audiências capitaneadas pelo deputado Kleber Rodrigues, deputado estadual do nosso estado, com vários prefeitos, mais de 27 prefeitos do Rio Grande do Norte. Uma das mais importantes foi no final da manhã de hoje com o ministro norte-riograndense, Rogério Marinho, do Desenvolvimento, onde eles puderam tratar de investimentos para os municípios do nosso estado e da liberação de recursos através das emendas parlamentares. A nossa reportagem acompanhou. Capitaneados pelo deputado Kleber Rodrigues, 27 prefeitos do nosso estado estiveram em audiência com o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho. O deputado Kleber Rodrigues falou para a gente dos temas tratados na audiência. Saiu daqui bastante motivado, é um pleito da nossa região, que é a região agreste, esse complemento da Aditura, Monsenhor Expedito. A nossa região hoje enfrenta um colapso de água, não só a questão de água, mas empreendimentos hoje, está tudo inviabilizado. E saiu daqui bastante animado com esse compromisso do ministro de tentar viabilizar aquela obra. Fora isso, 9 colegas deputados aqui que estão atrás de ajuda do Ministério para poder fomentar a economia do seu município. Infelizmente, hoje, a situação dos municípios não é boa, é difícil, e a ajuda do governo federal vem facilitar para que esses prefeitos eles possam dar uma melhoria de qualidade da sua população. Você aproveita esse périplo em Brasília, tem também ainda hoje um dia cheio de agenda, né? Tem, hoje e amanhã tem vários compromissos com deputados federais, senadores, para trazer melhorias. A vinda aqui de cada prefeito aqui é para buscar algo de bom para a sua cidade, com certeza que essa visita ela vai ser muito proveitosa e vamos voltar com algum recurso. O prefeito Emílio Júnior de Macaíba destacou os investimentos na infraestrutura e nos recursos hídricos. Com certeza, e não só a questão de recursos hídricos, mas também a questão de obras de infraestrutura asfáltica, do programa Casa Verde e Amarela, que é um grande problema que nós temos na nossa cidade, que é o déficit habitacional, assim como a geração de emprego e renda. Então, a audiência foi muito boa com o ministro, estamos esperançosos que, se Deus quiser, Macaíba, em breve, receberá aqui um aporte de recursos para que a gente possa dar prosseguimento àquele projeto que nós temos traçado e vamos, se Deus quiser, colocar em prática e ver a nossa cidade avançar na questão habitacional, na parte de infraestrutura, que é aquilo que a nossa população espera. Então aí os detalhes desse dia hoje movimentado com o deputado Kleber Rodrigues e os prefeitos aqui na capital brasileira. Napoleão de Castro, de Brasília, para o Band Cidade, na Band Natal. Desdobramentos políticos, desdobramentos administrativos. Começo pelos desdobramentos administrativos. O ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, que está com a caneta para esse novo programa de casa, o chamado Casa Verde e Amarelo, ele vem se mostrando muito sensível aos pleitos dos prefeitos potiguares. O gabinete dele é uma verdadeira receptividade para esses processos e esses projetos levados pelos gestores públicos. Esse é o aspecto administrativo. Do ponto de vista político, me chama muita atenção o papel do deputado estadual Kleber Rodrigues. Ele está apenas no primeiro mandato, mas já se coloca como um líder político estadual, capitaneando uma verdadeira excursão de 27 prefeitos em Brasília
Brasília, percorrendo diversos ministérios. E esses prefeitos sabem muito bem, que a escassez do recurso próprio, e todos eles têm escassez de recurso próprio, só há uma saída, só há um caminho para buscar investimentos, para buscar fazer obras e mostrar serviço, afora o pagamento da folha de pessoal em cada um dos municípios. É buscar recursos federais. Daí porque a importância dessas agendas em Brasília, não só das agendas, mas, sobretudo, dos resultados dessas agendas em Brasília. E agora, eu tenho um recado para você. Sabe o que o pessoal do Apivida me falou agora há pouco? Que chegou a nossa hora de mudar o mundo. E sabe como a gente vai fazer isso? Se vacinando. Tomar a vacina contra a Covid-19 é um gesto de carinho com seus familiares, com seus amigos, com seus colegas de trabalho, ou seja, um gesto de carinho com todos que se importam com você. Além disso, a vacina significa o primeiro passo para retomarmos nossas atividades, reencontrarmos quem a gente ama e voltarmos ainda mais fortes e unidos. Vacine-se e, em breve, você vai poder trocar a distância por abraços, trocar as máscaras por sorrisos e as portas fechadas por boas-vindas. Porque saúde aproxima e muito. Apivida, saúde pra valer. E no próximo bloco você confere muitas outras informações aqui no Band Cidade. Em um minuto eu tô de volta. De volta com o Band Cidade. E a mais recente pesquisa do Diese apontou que Natal teve uma das principais e maiores reduções no preço da cesta básica no mês de janeiro. Mesmo assim, os valores estão salgados e na hora de fazer a feira é preciso estratégia para você saber escolher os produtos certos. A reportagem que chega é de Ramon Ferraz, direto de Salvador, na Bahia. Dia de feira virou sinônimo de dor de cabeça. Para quem ganha salário mínimo, então tá difícil. Dona Vera não faz mais compras para o mês, agora é quinzenal. Estratégia dela para não sentir muito no bolso. Vendo o lugar que está mais em conta de eu comprar e compro. Às vezes dá uma caidinha, às vezes não, às vezes está a mesma coisa. De acordo com o último Índice Nacional de Preços ao Consumidor, as frutas ficaram 5% mais caras em janeiro. Legumes e raízes também tiveram aumento, 4%. Já hortaliças e verduras subiram quase 3%. Nesse mercado de Salvador, comerciantes garantem que têm evitado repassar todo o reajuste para os clientes. Tem produto da época que você aguenta, mas tem produto da época que você não tem como aguentar, você tem que repassar. Segundo o Instituto Brasileiro de Economia, o consumidor pode gastar até 15% a menos se optar por alimentos da estação. A seriguela, o umbu, a maçã, que eu gosto muito, e a manga, por exemplo, estão no período de safra. Entre as boas opções de legumes estão pimentão e quiabo. Já a alface e a couve estão na lista de verduras da época. A gente pode ter uma pressão inflacionária menor para alimentos em 2021, mas eu não diria que a alimentação vai devolver forte os aumentos acumulados do ano passado. Em resumo, ela vai continuar sendo um desafio para o orçamento familiar, principalmente para as famílias de baixa renda. Ah, o quê? E a gente fala agora sobre vacina contra a Covid-19. Dessa vez, a vacina da Pfizer, que teve novos desdobramentos, inclusive com pedido já feito junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária. É mais uma vacina que deverá chegar no Brasil. Por aqui já estão a Coronavac e a vacina de Oxford com a AstraZeneca. A Anvisa já recebeu toda a documentação do registro definitivo da vacina da Pfizer. Técnicos começaram no sábado mesmo a analisar a papelada e tem até 2 meses para decidir. O pedido definitivo é mais complexo que o emergencial, porque permite, por exemplo, campanhas de vacinação em massa, além do uso em clínicas privadas. Mas a avaliação interna é de que a agência não precisa de tanto tempo. A expectativa é que até o começo de março a vacina da Pfizer seja autorizada aqui no Brasil. O pedido definitivo da AstraZeneca pode ser liberado até o fim do mês. A matéria-prima para a fabricação de quase 3 milhões de vacinas na Fiocruz chegou sábado, mas as doses só devem ser entregues em março. Já a Rússia Sputnik deve pedir à Anvisa nesta semana a licença de uso emergencial. A Anvisa autorizou, uma semana depois a gente já embarca da Rússia as doses emergenciais. Nesta terça, governadores se reúnem com o ministro da Saúde. Eles querem comprar imunizantes direto dos laboratórios, o que tem sido negado por Eduardo Pazuello.
O Tribunal de Contas da União deu 10 dias para que a Secretaria de Saúde de Manaus informe se foi pressionada pelo Ministério a distribuir cloroquina e ivermectina em meio à falta de oxigênio no estado. Ministros do Planalto afirmam que é mais um foco de desgaste para Pazuello, que depôs a Polícia Federal na semana passada sobre a acusação de omissão no Amazonas. E a gente volta a falar agora sobre política local. Isso porque na manhã de hoje, durante entrevista ao programa Jornal da Cidade, da 94 FM, o ex-senador da República, Garibaldi Alves Filho, vice-presidente estadual do MDB, negou a intenção de ser candidato a deputado estadual no pleito de 2022. Ele disse que a prioridade do partido será a reeleição do deputado federal Walter Alves. Por outro lado, analisando a gestão da governadora Fátima Bezerra, o ex-senador Garibaldi Filho elogiou o fato dela estar pagando em dia, mas ponderou que as finanças do estado do Rio Grande do Norte estão comprometidas. E ele, Garibaldi Filho, defendeu a privatização de 2 ativos do Rio Grande do Norte: a Companhia de Águas e Esgotos, a chamada CAERN, e a Potgás, a Companhia de Gás do estado Potiguar. O ex-senador Garibaldi Alves Filho, em que pese ele ter dito que não planeja disputar o processo eleitoral do próximo ano, ele é uma figura, é um personagem importante na cena política do Rio Grande do Norte. Já foi governador de 2 mandatos, já foi senador da República, deputado estadual. E nesse contexto, Garibaldi Filho, ainda que não seja candidato à Assembleia Legislativa, será uma figura importante para colocar as peças do MDB. O MDB que hoje, mesmo com todos os percalços e problemas, o MDB hoje tem o maior número de prefeitos do Rio Grande do Norte. Nesse contexto, o partido não deverá mesmo lançar um candidato ao governo do estado, mas, por outro lado, deverá ter o seu apoio disputado por outros tantos candidatos. E o nosso Band Cidade vai ficando por aqui. Se você quiser rever este programa e todas as informações da política, você vai lá no politicaemfoco.com, um site especializado na política do Rio Grande do Norte e do Brasil. Você continua com a gente porque chega agora o Jornal da Band. Ótima noite para você e até amanhã.